e as contestações que eles estão fazendo em relação à justiça e ao debate público. E eu só vou dar uma introduzida rápida aqui. Semana que vem o Léo Lins vai para Brasília. Fazer o quê? Eu te conto já já. Porque agora nós vamos começar com o nosso especial. Afinal de contas, eu sei que você também está interessado em saber o que está rolando lá em Nova York, no maior julgamento da história do entretenimento mundial. E para isso que nós temos Carlinha Albuquerque. Certo, Carlinha? Exatamente. Vamos falar aí de P. Diddy. Vamos falar de várias e várias coisas. Mas olha, na quarta sessão consecutiva em que ela vai ao tribunal, a Jane, que é a ex-namorada do Diddy, manteve um relato consistente, gente, sobre os abusos que ela diz ter sofrido. Ela descreve violência sexual, física, coerção, com múltiplos homens que eram contratados, chamados de hotel nights e também dos freak-offs que a gente já tratou aqui, uso forçado de drogas como êxtase, MDMA líquido e controle emocional e financeiro. A Jane ainda revelou que tentou se suicidar em 2023 e que era ameaçada com a divulgação de vídeos íntimos caso ela denunciasse. Ela afirmou ainda que o amava e que não conseguia sair desse ciclo. E ela também disse, né, Carla, isso que eu queria que você pudesse nos atualizar, ela também disse que continua amando ele mesmo depois de tudo, é isso mesmo? Mas o que acontece, né? Essas vítimas, elas ficam muito aprisionadas, é muito difícil, elas precisam passar por um tratamento muito grande. Ela está fazendo, né, tratamento, está fazendo terapia com bons psicólogos, mas não é uma coisa rápida e fácil. Foram anos de aprisionamento e anos de violência, né? Violência muito intensa. Mas tem um dado que era legal a gente trazer para as pessoas também. O que aconteceu ontem, né? Lembra que a defesa pediu novamente a anulação, né, desse júri, que nos Estados Unidos se chama ali mistrial, por conta do depoimento da Brianna. Sim. O que a Westmoreland, né, que é a Nicole, que é uma das advogadas de defesa do Diddy, conseguiu fazer? Conseguiu comprovar que a data que a Brianna, né, vai ali dizer que o Diddy segurou ela, a pendurou pela janela, que era aquele dia 17, que o Diddy não estava naquele determinado local. Então, a defesa vai provar isso, conseguem provar. O juiz, que, assim, de forma muito inteligente, inclusive mostrando, né, o quanto ele é empático, está aberto ali, né, vamos dizer, ao amplo contraditório, vai chamar a Nicole de Perry Manson. Quem é esse? Esse é um personagem fictício que foi criado em 1957 e ele virou novamente uma série da HBO Max, que, se não me engano, ela foi lançada agora, foi durante a pandemia, 2020, 2021, uma coisa assim. Eu não tenho a data exata. E o que esse personagem fazia, né? Esse personagem, ele vai, né, trabalhar como advogado de defesa e vai descobrir os grandes erros da promotoria. Então, o juiz vai falar, né? Frases do juiz, né? The government screw up, que quer dizer o seguinte, né? O governo, né, a promotoria pisou na bola, porque trouxe aí, enfim, uma testemunha com alegações de datas erradas. Ele vai dizer, ele vai agradecer, né, a Nicole, a advogada, vai falar, olha, você teve aqui, né, a sua performance foi incrível como Perry Manson, mas eu não vou anular, vamos seguir, porque eu tenho certeza que a promotoria vai pontuar, né, que essa data estava incorreta. Então, tivemos aqui algumas questões que não ficaram muito claras em relação ao testemunho da Brianna. Mas só para mostrar como é que foi o começo do juiz. Agora, Carla, esse depoimento da Jane, né, gente, assim, de todos, ele até é o mais agora, impactante. é o mais impactante e o mais importante. Ela, né? vai, inclusive, porque ela foi contraditada ontem pela defesa, né? E a defesa pegou pesado com ela também. Sendo que ela é uma testemunha e é vítima também. Então, são aqueles momentos bem difíceis, porque se você aperta muito no acelerador, isso volta contra, né, o teu cliente, que é o Diddy. Sim. Chegou ali a informação, inclusive, de um apelido que o Diddy deu para ela, que era de
crack pipe. O que quer dizer isso, gente? Crack pipe. Meu cachimbo de crack. Você é meu cachimbo de crack, ou seja, de novo, demonstrando, né, todo o desprezo que ele sente pela figura dessas mulheres, né? Então, assim... Que louco, hein? Então, todos os relatos... Mas como se ele fosse viciado, né, Leis? Não, mas não só Nesse como vício. sentido? Você, assim, sabe? Eu uso você quando eu quiser, da forma que eu quiser. Menosprezando essa vítima. A defesa fez o trabalho dela, que é tentar desconstruir, enfim, novamente, aquela questão de que isso aqui foi consensual, eles eram, né, um casal, então, de novo, isso é uma prática sexual que para muitas pessoas é estranha, mas para dois adultos, né, a gente tem que entender que pode ser consensual. Eles vão sempre nessa atuada. Já a promotoria puxa novamente e diz o seguinte: ela nunca pediu dinheiro, né? Ela nunca entrou com uma ação contra ele, ou seja, que mostra que ela está ali, né, puramente como Jane. Mas ele pagava ela, né? Não, ele pagava, enfim, tudo dela, né? Ela era bancada por ele, mas diferente, por exemplo, a Cassie também era bancada por ele. Durante muito tempo, ele pagava as contas da Cassie. Mas a Cassie entrou com uma ação e recebeu $20 milhões. A Jane nunca entrou com ação nenhuma e disse que não entrará também. O que acontece? Ela conta que, enfim, foi muito apaixonada por ele, que tudo que ela fez porque gostava muito dele, mas que nunca se sentiu muito à vontade com aquelas, enfim, com aquelas festas, com aquelas orgias. Enfim, tem todos esses relatos. Ela levou muita documentação do histórico de saúde dela, que comprovava, Sim, enfim, todas essas doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso pesou muito. Ele ficou caladíssimo, né? Então, ontem, a informação que a gente recebe é que ele estava meio petrificado, assim. Deve ter tomado um puxão de orelha também dos advogados, tipo, fica quieto, para de ficar olhando, porque você está arrumando mais confusão, segura o personagem ali, né? Vamos segurar o personagem, porque temos ainda ali muitos dias ainda de júri pela frente. É interessante, né, Carla, porque a Jane, diferente de outras testemunhas, ela, até pelo teor do conteúdo dela, ela não expõe aquele ódio, né? Não. E aí ela simplesmente coloca o Diddy numa situação, porque se de alguma forma a defesa também for muito agressiva com a Jane, perante o júri, fica uma coisa estranha, né? Porque assim, a mulher tá... Sim, não, ainda dizendo que ama o cara. E ela ainda diz o seguinte, que reza por ele, que Pois deseja é. que ele se recupere. Veja só, uma mulher que passou por todo esse trauma podia estar ali, né, vociferando, destilando muita raiva. E, pelo contrário, ela contou, todo o relato dela foi muito consistente, ela repetiu as mesmas coisas, enfim... A cada nova arguição, a promotoria também pode puxar, né, tipo um as da manga aqui, então traz novas falas, novos áudios, traz novos, enfim, trocas de mensagens. Sim. E tudo isso foi, né, comprovado por uma perícia técnica. Então, assim, não houve manipulação, é a voz do Diddy mesmo, aquele material saiu do celular dela, tem uma cadeia de custódia para que as pessoas fiquem, né, todas calmas em relação isso não é fake, né? Isso não foi criado, isso não é inteligência artificial. Não é. Isso passa por uma perícia bastante, vamos dizer, minuciosa, ali, né? E complexa, né? Sim. Porque a gente está falando ali do sistema americano. Então, ela conseguiu aquilo que a promotoria precisava, fechar, né, com chave de ouro. Sim. A gente deve ter hoje ainda o testemunho dela. A corte hoje vai começar mais tarde, porque um dos jurados teve um problema, e o que se entende é um problema de saúde. Então vai começar 1h hoje nos Estados Unidos. Vamos só continuar falando da Jane ontem, Reis, porque é o seguinte, ela chocou o tribunal, gente, depois de ter revelado que o Diddy tinha um fetiche, no mínimo meio esquisito, em ser traído. O fetiche dele era de ser traído. E ele mantinha uma espécie de trisal com ela
e um outro garoto de programa chamado Paul. Ela afirmou, só para vocês terem uma ideia, que o rapper usava o termo trifeta para se referir a esse trio em alusão a craques da NBA e que passou a chamá-lo de cuck após pesquisar sobre o comportamento. Ou seja, tesão em ser traído. Isso aí é inovador, hein, Reis? Poliamoroso. Isso aí é... Esses dias, um casal brasileiro que eles têm um recorde e um deles é tipo o maior corno do Brasil. E ele quer entrar no Guinness. Então existe realmente pessoas Fetiche em que ser têm traído. esse fetiche em ver alguém ficando ali com seu cônjuge, né? É uma nova categoria, né? Agora deixou de ser Mas, pô, voyeur? Deixou de ser corno manso, virou corno altruísta, né? Não é... A defesa vai dizer que é poliamor aqui. Poliamor. Não é bem um fetiche em ser traído. O poliamor é... Vamos facilitar o entendimento das pessoas. É o surubão. Não só sexual, Não, né? eu quero Mas entender no o poliamor, relacionamento, que eu tô meio assim, confuso. É quando você tem, por exemplo... Vamos dizer aqui, a gente tem um homem e ele pode ter múltiplas parceiras e todas elas se dão bem. Não é... Poligamia, né? Exatamente, não seria uma traição, não é feito pelas costas, eles dividem a mesma casa. Pode dormir até na mesma cama, 3, 4 Exatamente, pessoas. É um poliamor. corno consensual. Basicamente é isso. É que não seria corno, porque não tá no combinado, né? Não, é corno. Não, É corno. Independente de coisa- combinado ou não, é corno. Não. Não, mas se a Enfim, relação é não aberta, não é corno. Corno. É porque imagina, 3 pessoas Corno. morando juntas. Não é uma traição, porque é tudo feito às É um claras. estúdio. Não é feito pelas costas. É uma vila do Chaves. É uma Vila do Chaves, exatamente. Vila do Chaves. Todo Que mundo ali loucura, hein? junto. É o Que poliamor. papo de louco, hein, Carla? Não, Que ele papo de tem, maluco, meu. ele precisaria ser realmente Mas ele estudado. chegou a ter um relacionamento fixo com essas outras pessoas? Então, Publicamente? ele é um profissional do sexo também, essa pessoa, esse Paul. Então, como tem o outro que é o Anton também. Ele escolhia esses homens. Ele no processo da Cassie, na área civil, ela descreve o que ela tinha que fazer para encontrar esses homens. Então, é o seguinte, ela ia com base naquilo que ele pedia. Eu quero que você procure homens, né, negros, com pênis bastante avantajado. Ele pedia o pênis avantajado. Está escrito. Né, entendeu? Então, assim, era ele que pedia. Puta, e ela maluco. ia lá e procurava o que ele pedia. Porque era o Detalhista. desejo dele. Não era qualquer homem. Ele queria homens com corpos, né, bonitos. Ou assim. seja, ela era uma espécie de agenciadora e também Isso. E objeto, ele né? assistia, Porque então ela- ele estava numa posição voyeur ali, né? De Que ficar louco. olhando, de fazer aquelas imagens. Ele, inclusive, escolhia as roupas, né? A maquiagem que ela ia usar, enfim, o sapato, a lingerie. Ele tem uma tara com óleo de bebê. Jesus. E assim, uma das informações que a gente recebeu é que a própria Cassie não pode mais sentir o cheiro do óleo de bebê. Porque ele deve dar um gatilho nela, né? Então, assim, você imagina e óleo de bebê, e haja óleo de bebê, né? Muito lubrificante também. Ele era contra o uso de preservativos, ou seja, ele expunha, inclusive, essas mulheres a perigos muito grandes, né? Porque você pode ali, infelizmente, contrair uma doença sexualmente transmissível, né? Agora, gente, a estratégia da defesa do Diddy foi apresentar os abusos que a Jane trouxe como relações consensuais, como a Carla falou, e inseridas num estilo de vida, podemos dizer, swinger, certo? Uma livre. coisa meio misturada, né? As duas coisas. Essa vida swinger e com essas práticas de S&M, que é o Sim. sadomasoquismo, né? E olha, gente, o contra-interrogatório foi bem agressivo, viu? Só para vocês compreenderem do que eu tô falando, eles questionaram o recebimento de presentes de luxo, como, por exemplo, bolsas da Bottega Veneta, e Isso. sugeriram que a Jane se beneficiava financeiramente dessas orgias todas. A defesa também mostrou mensagens e vários áudios sugerindo a participação voluntária nesses encontros, mas a Jane disse que escrevia o que o Diddy queria ouvir. Eles ainda alegaram que ela só cooperou com o FBI depois de obter
a imunidade. Ou seja, o que muda essa última parte, Muito Carla? porque, como ela vai contar, olha de novo o que a gente precisava, né? A questão da lei RICO, da organização criminosa. Ela foi obrigada a transportar drogas de um estado para o outro. Isso é crime nos Estados Unidos, você não pode fazê-lo. E ela, enfim, de novo, como é que eu vou relatar algo que eu estaria me autoincriminando? Nos Estados Unidos você não pode mentir novamente, isso é perjúrio, ninguém pode mentir nos Estados Unidos, nem testemunha, nem réu, de jeito nenhum. Aqui no Brasil, infelizmente, o réu pode mentir sim. Né? As testemunhas Legalmente? nunca... Sim, ele pode contar 200 milhões de versões, ele pode fazer o que ele bem entender. Porque Mas também essa coisa de não pode mentir nos Estados Unidos, mas aí vão ter que provar que você mentiu, né? Então, mas quando você prova, o que acontece? Aí é perjúrio. Aí você tem um aumento da pena. O Isso que é o crime de perjúrio, Carla? Explica para É o crime de nossa audiência. mentir. Você não pode mentir de forma alguma. Você tem o direito de se manter calado, aí você vai invocar ali a quinta emenda, a pessoa vai falar, olha, você me responde isso. Ele vai dizer, não, eu vou invocar aqui a quinta emenda, eu vou me manter calado. Que ele não quer, né, produzir prova contra si mesmo. Então, ela só aceitou, né, depor, recebendo essa imunidade, não é qualquer imunidade, não é imunidade só da promotoria, foi do FBI, porque a gente está falando ali de organização criminosa. Total. Olha só, ela transportou drogas. E a própria, vamos dizer, né, o braço direito do Diddy, que é a Christina Conrad, falava, não, tá tudo bem, pode levar as drogas, a gente sempre faz muito isso. E ela, pelo entendimento ali, né, não foi pouca droga, foi muita droga, êxtase, MDMA. Então, assim, a gente está falando ali de cocaína. Então, ele usava essas mulheres de todas as formas, né? E tudo à base... Todas essas performances sexuais, né, elas eram feitas com o uso de muita droga, porque eram muitos dias, ela conta que ficou 3 dias numa determinada vez ali, performando o sexo com um desses profissionais. Você imagina a exaustão de ambas as pessoas, porque né? Total. Agora, Carla, só para a gente encerrar esse assunto do P. hoje, eu queria que você explicasse para a gente, porque teve um novo pedido de anulação do julgamento que a defesa fez, alegando inconsistência das mensagens que foram apresentadas, e aí o juiz foi lá e negou. É isso? Negou. Mais um. Foi o da Brianna, né? O da Brianna. Que, na verdade, ela vai trazer a questão das datas. Ela aponta o dia 17. Tá. E aí a defesa, que é a Nicole, uma das advogadas de defesa do Diddy, vai provar que o Diddy não estava naquele determinado dia, naquele local. Ou seja, né, aonde a Brianna disse que estava sendo pendurada do 17º andar. O juiz vai dizer o seguinte, olha, ela deve ter se confundido, então vamos o quê? Eu não vou anular o júri, tá? Ele toca, a promotoria vai ter que deixar isso muito claro, que teve essa confusão com datas, inclusive para que os jurados não sejam impactados. Olha, Mas não é uma grande mudança para o jurado. não é grande mudança de jeito nenhum, porque eu acho que o que está impactando muito é o depoimento dessas vítimas. Depois do depoimento dessas Porque vítimas... os detalhes, né? aí vem de novo as provas, Felipe. Aí você mostra a prova. Não é só ela falando, tem a comprovação. E aí chega quem? O perito. Chega o agente. Então, tudo isso, ele está numa situação muito difícil para ele. Depois da Jane, difícil, ele se ferrou, Reis. Muito difícil. Eu acho assim... Vamos ver. Vamos ver o que esse juiz vai fazer. Porque mesmo que os jurados ali, né, considerem ele culpado por todos os crimes, quem define a dosimetria da pena, para as pessoas entenderem, dosimetria da pena é a dose de pena que ele vai levar. É o juiz, que pode chegar à prisão perpétua ou não. É o juiz que vai dizer, olha, vamos caminhar aqui ou não. Ele não é um juiz mão pesada, a gente já falou isso, né? Ele é um discípulo aí da Ruth Ginsburg, ele é muito a favor da justiça restaurativa. Então,
Mas que ele Total. não tem saída. Eu só tenho uma única dúvida em todo o processo, que se chama Donald Trump. Só isso que eu tô olhando, Você acha que ele vai fazer vendo alguma com coisa? calma. Ele parou de falar. Porque o bicho é louco, Mas ele cara. começou a falar que já é o problema. O Ele bicho é parou de louco, falar. o bicho é louco e o rabicó dele talvez esteja preso nessa história. Mas você reparou, olha, vamos prestar atenção, que nenhuma outras... Bom, a gente trouxe ali 2 celebridades. Uma é a Cassie Ventura, o outro é o Kid Cudi. Aí tem 50 Cent falando ali em volta, mas não tem nenhuma celebridade que foi apontada em nenhum momento, nem pela acusação e nem pela defesa. Sim. E isso é uma estratégia muito inteligente, porque se você trouxer, é o que todo mundo agora espera, será que a defesa vai trazer algum grande nome? Essa Tem pergunta. que ser uma questão consensual, porque se essa pessoa sentar ali, ela pode ferrar ele. Sem dúvida. Você me ferra, mas eu vou te ferrar mais ainda. Sem dúvida. Entende? E assim, a defesa, ela está no momento agora de contenção de danos. Então, será que eu coloco? Eles vão pensar milimetricamente quem vai sentar naquele banco. Inclusive, se ele vai testemunhar. Porque é o que todo mundo gostaria. Inclusive a promotoria. Porque se ele sentar ali para se defender, entra a promotoria para... Aí o bicho vai pegar. Arguir. Aí ele Mas a vai promotoria não pode chamar ele pra depor mesmo sem defesa querer? Não funciona muito assim, entendeu? Assim, tem uns acordos ali, como ele é réu, quem vai chamá-lo é a defesa. A defesa que vai definir se ele senta ou não ali no banco de testemunhas. Se a defesa falar ele vai sentar, o Keith Raniere sentou. O coach, lembra lá atrás? Sim. Misericórdia. Nossa Que Senhora. loucura. Aí, assim, foi feio. E vamos lembrar que é o mesmo advogado. Mark Agnifilo. Sim. Ele foi advogado do Keith Raniere, agora é o do Puff Daddy. E o Keith pegou 120 anos. É prisão perpétua, né, gente? Porque Estados Unidos, 120 anos, nunca mais ele vai sair. Carla, hoje é quarta-feira, amanhã você está de volta para nos explicar como foi o dia de hoje lá, né? Afinal de contas, o bicho está pegando. E, ó, Isso aí. é muito legal porque a gente está indo dia após dia e a gente vai Nós acompanhando vamos a escrever evolução um das livro coisas. depois. Eu e o Paulo Matias. Cobertura mais do que especial do Felipe Reis. caso Coloca na Pedini. IA e manda transcrever em... Não é? Você só vê aqui no nosso canal. Aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.